Então, Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora nós vamos até o capítulo 4, meus irmãos, e ler do versículo 13 até o versículo 22. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé a Davi. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos, por esta palavra. Hoje nós vamos estar meditando em cima então da história do livro de Ruth, e como tema, uma história para a eternidade. Por quê, meus irmãos? É necessário, antes de nós discorrermos nos pontos, e aquilo que eu quero trazer para os irmãos, em linhas gerais, trazer qual é a história que o livro de Ruth traz. Os irmãos perceberam na primeira leitura que nós fizemos ali do primeiro texto, que Ruth, a Noemi, melhor dizendo, ela era então casada com esse homem chamado ali Elimeleque, e diz-nos a palavra de Deus que esse casal, a Noemi e o Elimeleque, foram então com seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. Por que eles foram, meus irmãos? Porque diz-nos o versículo 1 que havia uma grande fome que estava assolando Israel. E eles então recorreram a Moabe como uma forma ali, de sobrevivência devido a esta fome. E há um outro detalhe a se mencionar, é no período de Juízes, na história da nação de Israel. Que período era o chamado período dos juízes? Antes da monarquia, meus irmãos. Convém nós aqui nos localizarmos dentro da história da nação. O povo de Israel saiu do Egito, peregrinou 70 anos no deserto, e eles então entraram na terra prometida sob a liderança de Josué, e diz-nos a palavra de Deus que ali Josué e aquela geração morreram, e a geração seguinte, não conhecendo o Deus de Josué, infelizmente começou a cair no pecado. E aí foi esse período que durou aproximadamente 300 anos, em que Israel, meus irmãos, eles eram comandados por essas figuras que eram como que juízes que Deus levantava, sobretudo em tempos de crises, para trazer libertação ao povo, porque como muitas vezes eles estavam ali sendo tomados pelas nações inimigas,
e eles clamavam ajuda a Deus, e Deus levantava então esses juízes. E aí eu poderia destacar alguns que são os mais famosos, né? Aqueles que eu creio que todos nós já ouvimos falar: Gideão, Sansão, e algumas outras figuras. Jefté, se eu não me engano, né? É uma outra figura, um outro juiz. Teve Débora, uma mulher que também foi juíza. Enfim, meus irmãos, mas quando a gente vai ler o livro de Juízes, a gente fica de cabelo em pé, porque foi um período assim, em todos os sentidos, tenebroso, espiritualmente, moralmente, em todos esses aspectos foi tenebroso. Porque, meus irmãos, ali diz-nos a palavra de Deus, em pelo menos duas partes, que o povo, cada um andava ao seu jeito, ao seu modo, cada um fazia a sua lei. E aí a gente lê coisas absurdas, né? Coisas horrendas que ocorriam nesse período. Pois esse casal com seus 2 filhos foi no período de Juízes, né? Num período onde ali havia muita fome em Israel, que eles então recorreram para a terra de Moabe, com certeza ali para tentar uma melhor vida. Só que olha só, meus irmãos, primeiro morreu Elimeleque, e depois diz o versículo, a palavra de Deus, conforme nós lemos, que os 2 filhos foram dados para casar, foram ali, né? Casaram-se com 2 mulheres moabitas, mas para completar a tragédia, eles também depois morreram. Ou seja, num período de 10 anos, aquela mulher ali, a Noemi, ela vai com seu esposo, ela vai com seus 2 filhos, e passados esses 10 anos, ela vai atrás de uma vida melhor. Ela agora chega a uma situação onde ela não tem mais o seu marido e ela não tem mais os seus 2 filhos. Isso pesa muito, meus irmãos, numa época onde era predominantemente masculino a sociedade, daqueles que, né, traziam os recursos para dentro de casa. Uma mulher viúva naquela época, meus irmãos, era uma tragédia. Por isso que a mulher, quando ela tinha filhos homens, ela agradecia, né? Isso é um dado, a gente não está dizendo que ter filho homem é mulher, mas naquela época, dada o contexto social, sim, porque eram os homens que traziam os recursos. Então, quando não haviam homens, as mulheres ficavam como que desamparadas, à mercê de uma sociedade, ainda mais de uma sociedade onde eles estavam, que é Moabe, uma sociedade idólatra, pagã. Elas estavam extremamente ali vulneráveis. E aí diz-nos o livro de Ruth que Noemi então regressa para a terra de Israel, e vem as suas 2 noras, uma delas, né, ela tenta incentivá-las a voltarem para a terra de Moabe. Aí uma delas, a Orfa, volta, mas a Ruth não, a Ruth diz: não, eu vou contigo, né? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E elas voltam, e ali começa uma reestruturação da vida de Noemi, meus irmãos, e de Ruth, né? Quando elas voltam, ali elas conhecem um homem chamado Boaz, e é interessante porque o livro de Ruth vai mencionar 3 leis, que eram extremamente, assim, diríamos, leis sociais, e eram extremamente importantes ali para a vida de Israel. Uma delas é a lei do resgate, a outra era a lei do levirato e a outra era a lei dos respigos. E que leis são essas, meus irmãos? A lei do levirato é quando um homem ele falecia sem ter deixado descendente. A lei do levirato dizia que o parente mais próximo, ou o familiar mais próximo, ele teria compromisso de coabitar com aquela mulher viúva para deixar para ela um descendente do falecido. O filho biológico era dele, mas no registro ficava para o falecido. Era uma forma de perpetuar uma família e de uma família acabar não morrendo com o tempo, né, irmãos? Então, era esse o objetivo do levirato. A lei do resgate é quando uma família ela tinha todos os seus patrimônios penhorados e ela precisava talvez se desfazer daquele patrimônio para quitar as suas dívidas. E na lei do resgate, o parente mais próximo é que teria o direito de adquirir aquela propriedade para que também aquela propriedade ficasse ali no nome da família. E por fim, a lei do respigo era para os pobres. Quando se faziam as colheitas, Deus ordenou que aquilo que ficasse para trás não eram para os segadores voltar e recolher, era para deixar para os pobres da terra, para que os pobres pudessem lá pegar a sua porção e ter comida. Então essas 3 leis do livro de Ruth tratam. Noemi voltou então com a sua nora Ruth,
E em cima dessas 3 leis, Deus vai restaurar a vida de Noemi e a vida de Ruth. E ali no final, então, Ruth, né, que é a sua nora, vai casar com Boaz. E Boaz e ela vão ter um filho, e esse filho, então, vai ser da linhagem que depois vem Davi, e mais adiante, mais do que Davi, o próprio Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, eu diria que o livro, ele pode ser definido sobre 3 perspectivas, quando olharmos sobre a perspectiva de cada um desses personagens que se destacam na história. Se fosse sob a perspectiva de Noemi, o livro de Ruth se chamaria Uma História de Restauração. Se fosse sobre a perspectiva de Ruth, a Moabita, seria uma nova vida sob a bênção do Deus de Israel. Mas se fosse sob a perspectiva do personagem Boaz, diríamos que o livro de Ruth conta a história do homem resgatador. Amém? E glórias a Deus por isso. Historicamente, meus irmãos, o objetivo de esse livro ter sido escrito é para de fato contar a linhagem de Davi. Mas nós entendemos que por detrás da palavra de Deus existe muito além de apenas um escritor humano. Existe o escritor da palavra de Deus, que é o próprio Deus, amém? E o objetivo era justamente arremeter àquele que era o seu filho, Jesus. Jesus vai fazer parte da linhagem de Ruth. Jesus vai fazer parte da linhagem aqui de Boaz. Jesus ele faz parte da linhagem de Davi, por isso que ele era chamado filho de Davi. Amém? Então eu quero brevemente, meus irmãos, porque essa história ela começa com uma crise, e nós temos falado nesse tempo a respeito de crise, né? Como é difícil quando a crise bate na nossa porta, e não importa qual é a crise. Hoje nós estamos vivendo essa crise em proporções mundiais, e a gente sempre tem falado quase que como que todo domingo, que não é apenas na área da saúde, mas em tantas outras coisas, né? É crise na política, é crise econômica, é crise social, e que afeta pessoalmente as pessoas, as famílias, pessoas ansiosas, muitas delas angustiadas, não podendo sair. Nós, graças a Deus, ainda estamos gozando de uma certa liberdade, mas há lugares onde as pessoas, elas de fato são proibidas de saírem de suas casas. E isso está causando nelas ansiedade, está causando nelas um tipo de depressão. E as pessoas elas estão ali como que apreensivas, e está gerando muitas vezes atritos, contritos, crises de família, crises de casais. Então a crise nunca é fácil. Quando bate na nossa porta não é fácil. E essa história ela começa com uma crise, mas ela termina com uma vitória maravilhosa. Se ela começa com descrevendo ali 3 mortes, ela termina ali registrando o nascimento de uma criança, e aquela criança era a esperança de um novo tempo. Amém? E eu quero assim brevemente, meus irmãos, destacar em cima desses 3 personagens o que cada um deles representa dentro dessa história, e em que sentido cada um deles tem a ver com a nossa realidade, se traçarmos como um paralelo à nossa vida. Então a primeira delas, eu quero aqui, o primeiro personagem é Noemi. Eu a defini conforme eu lendo a palavra, né, o livro de Ruth, eu a defini como uma mulher amargurada. Por que uma mulher amargurada, meus irmãos? Não sei se você sabe aí, se você manteve a tua Bíblia aberta, lá no capítulo 1, nos versículos 19 a 21, diz assim o texto: Então ambas se foram até que chegaram à cidade de Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Ou seja, quando nós lemos essas palavras de Noemi, qual é a definição que você tem dela? De uma mulher que está em profunda amargura. Ela não hesita em colocar a culpa em Deus.
ela dá nome e sobrenome, ela diz: Deus me causou tudo isso. Eu saí ditosa. Para quem não sabe, irmãos, Noemi significa mulher abençoada, mulher agradável, mulher ditosa. Por isso que ela disse: eu saí ditosa, eu saí Noemi, mas eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque eu sou amargurada, porque Mara significa amargurada. Não me chame mais de Noemi, eu não tenho mais motivos para sorrir, eu não tenho mais motivos para me alegrar, eu não tenho mais motivos para ser essa mulher que vocês me conheciam antes, ditosa, agradável. Eu estou com meu coração cheio de amargura. Isso é profundamente impactante. Mas é interessante, meus irmãos, embora Noemi queira colocar na conta de Deus toda a tragédia que ela passou, nós vamos perceber que na realidade ela estava ali passando por uma fase, sim, de fato difícil, mas podemos assim interpretar, embora o livro em nenhum momento ele traga uma palavra de censura, em nenhum momento há uma palavra de crítica à atitude de Noemi e do seu esposo de irem para Moabe, mas nós podemos entender que a decisão deles terem saído da terra de Israel, mesmo que num período de crise, e ido para uma terra que não tinha nada a ver com o povo de Deus, foi uma decisão errada, foi uma escolha errada. Elimeleque, para quem não sabe, significa o Senhor é meu rei. O nome do seu esposo, Elimeleque, se chama o Senhor é o meu rei. E Belém, os irmãos sabem o que significa Belém? Casa de pão. E dependendo, da raiz do hebraico, pode também significar casa de fartura. Parece tão contraditório, meus irmãos? Uma família onde uma mulher, ela era conhecida pelo nome de Noemi, uma mulher agradável, ditosa. O seu esposo Elimeleque, no seu nome carregava essa característica: o Senhor é meu rei. E eles moravam numa cidade que é a cidade de pão, a casa de pão, a casa de fartura. Mas nesse período onde ali diz o texto que a fome assolava Israel, eles recorreram em socorro, pediram socorro indo para a terra de Moabe. E aí algumas coisas, enquanto eu preparava essa mensagem, estudando, algumas coisas então vieram à tona. Primeiro, por que Moabe, meus irmãos? Moabe, para quem não sabe, a nação de Moabe, ela já surgiu de um pecado. Os moabitas eram descendentes da relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas, Naquele episódio onde eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, ela não cumpriu a ordem do anjo, que não era para olhar para trás, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Os dois maridos das filhas de Ló não acreditaram na palavra, e eles ficaram e morreram em Sodoma, ou seja, restou só Ló e as suas duas filhas, e elas tiveram uma ideia brilhante: vamos embebedar o nosso pai e vamos coabitar com ele, para dele termos a nossa descendência. E ali então surgiu duas nações, Moabe e os amonitas. Os moabitas, meus irmãos, eles eram inimigos ferrenhos de Israel. E eu destaquei algumas coisas que a Bíblia nos conta a respeito dessa relação com Israel. Por exemplo, quando Israel estava peregrinando no deserto rumo à terra prometida, eles negaram ajuda para Israel. Existe um outro episódio que muitos homens morreram naquele dia, porque os moabitas incentivaram homens à prática da imoralidade com mulheres moabitas. E diz ali o livro de Números 25, que por causa desse pecado, muitos e muitos homens morreram por causa dessa imoralidade, incentivada pelo reino de Moabe. O seu rei, quando eles estão também peregrinando, nós conhecemos muito bem essa história, o seu rei Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E existe um outro, aqui no livro de Juízes também, que um dos seus reis, chamado Eglon, dominou Israel por 18 anos com mão pesada. Então a pergunta é: por que Moabe tinha que ser a esperança deles? Moabe não tem que ser a esperança daquele que tem no seu próprio nome: o Senhor é meu rei. As coisas são difíceis, estavam difíceis, claro que elas estavam difíceis.
E muitas vezes, meus irmãos, Deus permite passarmos por momentos extremamente difíceis, mas é nesses momentos que nós precisamos continuar acreditando na provisão e no cuidado de Deus. É nessas horas que nós precisamos ter a ousadia da fé e afirmar e dizer: o Senhor continua sendo o meu rei, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? E aí nós podemos sim interpretar que, embora Noemi estivesse colocando na conta de Deus toda a tragédia que ela viveu passados esses 10 anos, podemos também concluir, acima de tudo, que lá atrás eles tomaram uma decisão errada. Eles deveriam ter ficado em Israel. E Noemi faz lembrar, primeiro, duas coisas que não são importantes. A primeira, o perigo de muitas vezes na crise, ao invés de nós recorrermos a Deus, nós recorrermos ao socorro que o mundo quer oferecer para nós. Isso aconteceu com Abraão, de forma muito semelhante. Abraão também, Deus o chamou para a terra prometida, e em um dado momento ali diz que houve uma fome, ali nas regiões de Canaã, e ele recorreu aonde? Ao Egito. E quando ele foi para o Egito, o que ele teve que fazer, meus irmãos? Ele teve que mentir, porque ele dizia para sua esposa Sara: olha, quando chegarmos lá, você diz que tu é minha irmã, porque se você disser que tu é minha mulher, o que vai acontecer? Eles vão me matar e ficar com você, então você diz que tu é minha irmã. E para piorar, meus irmãos, o Abraão teve que consentir e dar a sua mulher para os egípcios. Agora pergunta se Deus está nesse negócio. Claro que não estava nesse negócio. Então a gente precisa pedir muita direção de Deus, porque claro, o mundo ele vai ali promover, entre aspas, o socorro, muitas vezes em meio às nossas crises. Mas é a Deus que nós sempre precisamos esperar. Ele que é o nosso socorro. Mas existe uma outra realidade que, enquanto eu preparava essa mensagem, me lembrei de Abacuque. Semelhantemente a Noemi, Abacuque também no seu livro, ele vai e se queixa contra Deus. Senhor, até quando clamar-te-ei? Até quando gritarei e você não vai me ouvir? Você não é um Deus misericordioso, você não é um Deus amoroso, então por que você permite toda essa situação? E isso, meus irmãos, revela um coração amargurado, um coração muitas vezes pesado. E quantos de nós, talvez, como Noemi, como Abacuque, nós até por escolhas erradas que tomamos, nós dizemos: Senhor, por que tu permitiu isso na minha vida? E Deus disse: mas por que você escolheu lá atrás e não buscou a minha direção? Amém? Então essa é um dos primeiros ensinos que nós aqui temos. A palavra de Deus, ela nos exorta a não termos em nosso coração um coração de amargura ou uma raiz de amargura em nosso coração, porque há duas grandes tristes consequências para um coração amargurado. Primeiro, ele nos perturba, conforme Hebreus 12:15. E segundo, acaba contaminando os demais. Às vezes um coração amargurado é mais fácil de contaminar o outro do que um coração que está cheio das coisas boas de Deus. Então que nós, embora muitas vezes venhamos a passar por momentos difíceis, sejamos diferentes do que Noemi, mas para que não fique essa imagem ruim de Noemi, ali os versículos que nós antes lemos, ela se declarando mulher amargurada, ela botando a culpa em Deus, mas ela vai aparecer de novo, meus irmãos, porque o capítulo 2 ela desaparece um pouco da história, Agora vai aparecer mais a pessoa de Ruth. Ruth é a sua nora, e Ruth então, ela pede para Noemi para ir, na seara lá junto com os segadores e pegar os respigos. Ela vai dizer no versículo 2, Ruth, a moabita, disse para Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas, atrás daquele que me favorecer. E então Noemi lhe disse: vai, minha filha. E ali agora entra a figura de Ruth, e Ruth ela vai ter ali, Deus vai abençoar, e é ali que ela vai ter um encontro com o tal do Boaz. Quando ela retorna, diz o texto que ela retornou com 25 quilos de cereais, 25 quilos de cereais. E a Noemi, ela se admirou, e ela vai dizer lá no versículo 19 do capítulo 2, Então lhe disse a sogra: aonde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra
onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Ou seja, Noemi está sentindo Deus restaurar a sua vida. Se antes o seu coração era um coração de amargura, agora os seus lábios começam a proferir palavras de bênção. Bendito seja aquele que te acolheu. Bendito seja o Senhor. E um coração alegre, meus irmãos, é um coração onde Deus, Ele trabalha, Ele promove desta alegria, deste gozo. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, não sei como é que tem sido ali o seu íntimo. Eu não sei se em algum momento você no teu coração guardou algum sentimento que tem te machucado, talvez tenha ali destruído você. Entregue-se na presença do Senhor. Deixa Deus restaurar. A tua vida não está indiferente aos olhos daquele que cuida de cada um de nós. Ele contempla a tua realidade, Ele sabe da tua dor. E Ele quer te sarar, Ele quer te curar nesta noite. Se você talvez perdeu aquela alegria de dizer um glória a Deus, bendito seja o Senhor Deus, Ele quer retomar essas palavras de louvor nos teus lábios. Para isso, você precisa continuar crendo no Senhor, amém? Mas há, meus irmãos, a segunda personagem que eu quero agora destacar, que é Ruth. E eu a defini nessa história, Ruth, como uma mulher de fé. Esta mulher, ela era moabita. Ela era moabita, meus irmãos. E não sei se vocês sabem, mas na lei de Israel, Moisés declarou que ninguém poderia se casar com uma mulher moabita. E que os seus filhos até a 10ª geração não poderiam estar na Assembleia dos Israelitas. Ou seja, vamos supor que um homem viesse a casar com uma moabita, os seus filhos estavam proibidos de se relacionarem na Assembleia dos Israelitas. Está como lei, lá no livro, se eu não me engano, de Deuteronômio. Acabei não gravando aqui a passagem bíblica. Então ela era uma mulher moabita. E ela veio de uma cultura, meus irmãos, como eu disse antes, Moabe, muito diferente da nação de Israel, era uma nação extremamente idólatra, de práticas repugnantes. Mas de repente, meus irmãos, nós vemos em Ruth algo fenomenal, algo que é somente o milagre da salvação. A história diz que Noemi volta com as suas 2 noras, num dado momento ali ela chega e diz: olha, é o seguinte, voltem para a terra de vocês, vamos voltar lá ao capítulo 1, ela diz assim lá no versículo 12: tornai filhas minhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, e ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês porventura iam esperar eles se tornarem grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. E aí elas se despediram, ela forçando a órfã, uma das noras, chorando, se despediu e voltou. Mas a Ruth disse: não, eu vou ficar contigo. E olha só o que Ruth disse, meus irmãos. A Ruth não quis. Aí lá no versículo 15, a Noemi disse assim: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. É como se Noemi dissesse para Ruth: volte também para o teu povo e volte para os teus deuses. Já pensou, meus irmãos, se fosse depender do testemunho de Noemi? A Ruth, coitada, estava no inferno. Porque a Noemi, ao invés de dizer assim: olha, eu estou passando um momento de crise, um momento difícil, se tu quiser me acompanhar, beleza. O meu Deus permitiu esse momento de dificuldade, mas eu continuo crendo que o meu Deus é o único Deus. Os teus deuses não são deuses, eles são demônios. Então, meu Deus, se tu quer servir ao meu Deus, beleza. Não, mas ela ainda endossa, ela diz assim: olha, vai com a tua cunhada embora, vai juntamente com ela para o teu povo e volta para os teus deuses. E aí a Ruth disse assim: não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu estive pensando, meus irmãos, nessas palavras de Ruth, que a definem como de fato uma mulher de fé.
Primeiro, como eu disse, se fosse depender do testemunho de Noemi, a Ruth, ela ia voltar para os deuses dela mesma. A própria Noemi incentivou. E segundo, meus irmãos, se a Ruth analisasse de fato, olhando todo aquele contexto, ela poderia ter dito assim: por que é que eu vou querer o Deus da Noemi, se o Deus da Noemi fez com que ela saísse em período de fome, e na minha terra o Deus dela permitiu que 3 da família dela morressem? Eu não quero esse Deus. Mas não obstante toda essa realidade, ela diz: eu quero o teu Deus. E isso se chama, meus irmãos, o milagre da fé, o milagre da salvação. Quando tudo vai contra, quando toda lógica vai contra, quando você pensa que tal pessoa ela não vai se converter porque tudo corre no sentido contrário, e de repente aquela pessoa ela diz assim: eu quero esse Deus. Isso se chama, meus irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, salvação e fé. O termo isto é o conjunto disso aqui. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E tudo isso aqui não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá a fé. É Deus que concede a graça. É Deus que dá a salvação. E Deus pode converter, meus irmãos, até mesmo em uma situação inimaginável, para alguém que tem tudo contra, para alguém que tem tudo a favor, a não ser um cristão. E Deus vai lá e converte. É por isso que Deus, meus irmãos, é por isso que a gente não pode perder a esperança. Essa semana, eu e a Cíntia conversando com alguém, e aquela pessoa, ela compartilhando a dura realidade que ela vive, né, com um membro da família dela. E eu disse para essa pessoa: olha, os meus olhos, eu contemplo, eu ouço a tua história, eu digo assim: é impossível. Mas sabe por que eu digo que não é impossível? Eu disse para ela: porque não depende de mim, não depende de nós, não tem terapia, não tem estratégia, não tem método. Existe um Deus. E eu não sei como é que eu vou chegar nesse membro da tua família. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou estar orando, eu vou pedir para que Deus toque no coração dele. E assim, hoje eu ouvi uma história, meus irmãos, tremenda. Estava lá ouvindo, né, uns vídeos de um ex-transexual, travesti, né, um homem travestido que era de mulher, se casou com uma mulher que antes era também, ou seja, ela era homem, ela era mulher biologicamente, mas tinha desejado ser homem, viveu a vida assim. E ele era homem e viveu um bom tempo, né, como um travesti. Eles chamam, acho que é um outro termo, né? Mulher trans. Pois Deus libertou os dois hoje são um casal, tem um filho. Quando que você olha uma lógica dessa e você diz assim: nunca, mas para Deus pode. Deus, ele converte o drogado, Deus converte o marido ruim, Deus converte a mulher ruim, Deus converte a pessoa, a pior pessoa, Deus converte, assim como ele converteu a Ruth. E ali Ruth dizendo: eu quero o teu Deus. Quantas histórias na Bíblia, meus irmãos, poderíamos aqui trazer. A mulher Ciro-fenícia. Quem de nós lembra a história daquela mulher que vai correndo atrás de Jesus, suplicando pela sua filha, e Jesus está experimentando ali, né, mostrando a fé daquela mulher. Num primeiro momento ela clama e Jesus não fala nada. Os seus apóstolos dizem: olha, despede ela, mestre. E aí Jesus diz assim: não, eu não vim para senão os perdidos da casa de Israel. E ela começa a suplicar, a rogar, a pedir. E aí Jesus disse assim: não é correto eu tirar dos filhinhos, da mesa dos filhinhos, e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher Ciro-fenícia diz assim: mas aos cachorrinhos é dado comer das migalhas que caem da mesa. E aí sabe o que o texto diz? Que Jesus ficou admirado da fé daquela mulher. Nossa, mulher, grande a tua fé. Nem em todo Israel eu consegui ver uma fé como essa tua. E ela não era judia, ela era uma Ciro-fenícia. Isso mostra, meus irmãos, que a graça de Deus é maravilhosa. E Deus está nos falando nesta noite: não perca as esperanças em relação àquela vida, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que você está evangelizando, talvez até mesmo você, porque existem muitas pessoas que perderam a própria esperança consigo mesmo. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim: não tem mais salvação para mim, mas para Jesus Cristo tem. Amém? Glória a Deus.
É interessante porque eu quero destacar algo que é extremamente importante. Lá no capítulo 2 e o versículo 3, diz, né, a Ruth pediu para Noemi: eu posso ir no campo, apanhar espigas atrás daquele que me favorecer? E aí a Noemi disse: vai, minha filha. Aí o versículo 3 diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Existe uma palavra aqui, não sei se na tua versão está essa palavra, mas na minha está por casualidade, por um acaso, por uma ironia do destino. Mas a gente sabe que para os homens pode haver acaso, para os homens pode ter a chamada ironia do destino, mas para Deus tudo está definitivamente escrito. Para Deus não existe acaso. Foi Deus que lá no céu empurrou assim, a Ruth: vai para os lados do campo de Boaz, porque é ali que eu tenho um projeto contigo. Para os homens poderia ser um acaso, mas para Deus era um projeto. E é isso que Deus está dizendo. Sabe, irmãos, muitos dos que pertencem ao grupo do Amor Exigente, a gente tem trabalhado muito com eles. São assim, pessoas que a gente vê o quanto eles foram transformados. E é engraçado não, é interessante que eles dizem assim: olha, eu só me arrependo porque que eu não conheci antes, né, essa recuperação, essa vida nova. Eu vou dar um exemplo, eu creio que ele não vai ficar chateado por citar o exemplo dele. O Michael, quem lembra da finada irmã Regina? Alguém lembra? É emocionante o testemunho dele. Ele diz assim: a única coisa que eu lamento é eu não poder ser o que eu sou hoje para minha mãe me ver, porque ela sempre orava por mim. Mas o Michael, ele também diz assim: mas era no tempo de Deus, não era para ser antes, era para ser agora. Então Deus, ele não chega atrasado. O propósito de Deus é na hora certa, é no tempo certo. Então é por isso que a gente não pode se desesperar, porque aquela pessoa, como disse o apóstolo Paulo, ele diz assim: aquele a quem Deus escolheu, aqueles a quem a Deus predestinou, esses também Deus chamou, e aos que chamou ele também justificou, e aos que justificou, esses ele também glorificou. É Deus que chama, é Deus quem justifica, e é por isso que a gente precisa descansar na obra do Senhor. Eu queria encerrar citando o homem Boaz. Ele é uma representação de Jesus aqui nessa história, e eu o denominei como o homem gracioso. A sua bondade e misericórdia é muito visível no texto. Eu não quero ler todos eles devido ao nosso tempo, né? Mas lá no capítulo 2, versículos 8 e 9, ali é descrito a sua bondade, a sua misericórdia. Nos versículos 14 e 18 desse mesmo capítulo 2, lá no capítulo 13, versículo 15, mais uma vez é mencionada a bondade e a misericórdia de Boaz, ou seja, representativo do Senhor Jesus Cristo, que que era cheio de misericórdia e bondade. Também nós vemos a sua postura moral e honrada em uma sociedade que estava em pleno declínio moral. Lá no capítulo 13, versículo 14, ele não ultrapassou os limites com Ruth. Ruth, foi lá na eira onde ele estava deitado, ela se colocou aos pés de Boaz. E aí quando ele acordou à noite, ele viu ela lá, e ele perguntou assim, lá no versículo 8 do capítulo 3, sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? E ela respondeu: eu sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E diz-nos a palavra de Deus que ele não ultrapassou os limites com ela. Lá no versículo 14, ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Um homem honrado numa sociedade completamente deturpada. Jesus, ele é a representação do Senhor Jesus, que foi um homem cheio de graciosidade, cheio de honra, de santidade. Amém? O único que poderia resgatar, esse
é a maior representação do que Boaz é aqui nessa história. Ele era o único que podia resgatar Noemi e Ruth. Embora houvesse um outro antes, aquele, um parente antes de Boaz, esse não quis resgatar, mas Boaz foi lá e resgatou. Ele casou com Ruth, e ao casar com Ruth, toda a propriedade que estava penhorada da família de Noemi foi novamente restaurada, porque ele era um homem rico. Ele comprou todas as propriedades que estavam ali penhoradas devido às dívidas, e ele então devolveu a família, voltou. Mas mais do que isso, ele deu um filho, e esse filho continuou a descendência da família de Noemi e Elimeleque. Então, Boaz é a representação de Jesus Cristo, o único que verdadeiramente pode resgatar. E eu queria terminar citando algumas coisas extremamente importantes. A primeira delas: se a lei excluir os moabitas, a graça de Deus acolhe. A lei pode excluir o pecador, mas a graça acolhe o pecador. O livro de Ruth também nos ensina que o preço da salvação somente Jesus pode pagar, assim como só Boaz podia pagar o resgate. O livro de Ruth nos ensina que a salvação já nos é prometida e temos o Espírito Santo como penhor, mas que ela se concretizará plenamente quando das bodas do Cordeiro com sua noiva amada, a igreja. Porque Boaz casou com Ruth, e nós diríamos que somos como que representados aqui por Ruth. Boaz casou com Ruth, e um dia a igreja do Senhor definitivamente vai se casar com o Cordeiro. Amém? O seu noivo. Belém foi o ponto de partida e Belém foi o ponto de chegada. Se a história começou com a morte longe de Belém e Israel, essa história termina com uma vida em Belém, com o nascimento de uma criança e o renascimento de uma nova fase. E isto é extremamente representativo, porque Jesus Cristo é essa nova vida. Jesus é o que restaura, Jesus é o que resgata, Jesus é o que proporciona a vida nova. E fora de Jesus não existe vida. Vamos nos colocar de pé. Então, Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada